Deixa eu esperar. Tá, boa. Com as mudanças, né, algumas reestruturações dentro de algumas secretarias, a gente já vê ali nos grupos algumas mudanças, a gente vai conversar sobre isso, verificar e alinhar como é que a gente vai para 2025, qual é esse planejamento da rede para 25. Acho que hoje é um encontro muito importante, porque foi um ano em que a agenda de educação integral no país, né, assim como no ano passado, tem sido quente, né, as redes têm se debruçado muito na implementação da educação integral em tempo integral, sobretudo por conta da agenda do MEC também, né, da escola, do programa Escola em Tempo Integral. E aí, junto aí com Tamara, fizemos toda uma produção de conhecimento voltada para a implementação da educação em tempo integral, só que olhando aí como o regime de colaboração intermunicipal, né, a colaboração intermunicipal pode ser insumo para essas práticas, para essas experiências, para essas trocas, e a Tamara vai conduzir hoje uma conversa muito importante, muito legal, né, a gente dividiu essa produção em algumas temáticas, para a gente olhar a educação integral, que são elas, né, o referencial curricular para a educação integral, para organizar a educação integral enfim, do município ou de um estado, também a articulação intersetorial, que a gente vai conversar bastante, e também a questão da política, né, da institucionalização da política em tempo integral, que via programa do MEC era uma das condicionalidades, mas que o MEC acabou aí também estendendo esse prazo, entendendo que muitas redes ainda estavam nesses processos de elaboração, de institucionalização, de revisão, e a gente vai conversar também se debruçar sobre isso. Então, Tamara, passo para você, a gente está muito feliz com as meninas do Itaú Social também estão chegando aí, Tânia. Estamos muito felizes com essa produção, eu quero muito pedir para que vocês tragam perguntas, tragam dúvidas, tragam insights para esse material, porque ele é muito vivo, sabe? E acho que é uma construção também muito coletiva, então fiquem muito à vontade para questionar, para dizer, mas isso aqui funciona de fato na minha realidade, vai ser super importante. E aí, no fim, a gente vai estar aqui, vamos fazer também uma foto para celebrar esse último encontro, e espero que seja um excelente momento para essas trocas. Então, é contigo, Tamara, estamos por aqui. Obrigada, Bianca. Bom dia a todos, né, e todas que estão conosco hoje, nessa manhã. Alguns de vocês eu já conheço, já estive em outros momentos, outros não, mas queria primeiro agradecer imensamente a oportunidade que o Itaú Social me deu de estar com vocês nesse momento, participar também desse processo tão rico de produção desses conteúdos. Agradecer a Mônica todo o apoio para a gente preparar esse momento, e fico feliz que vocês estão sendo bem cuidados, que a rede está sendo bem cuidada pela Mônica nesse processo de articulação. E dizer que é muito importante, é uma honra participar do último encontro da rede, né, desse ano, pelo que eu entendi, é o último encontro temático com um tema tão importante. Eu acho que tem algum áudio aberto. Isso, obrigada, Dalgisa. Bom, para começar, vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, meu nome é Tamara, já participei em alguns momentos das atividades da rede, e eu acho que o melhor jeito de me apresentar é de que eu venho estudando e tentando entender, e tentando apoiar, e tentando fortalecer ações em colaboração em diversas frentes de políticas públicas. Então, desde a época do mestrado, então a gente vem desenvolvendo estudos, pesquisas, mas muito numa condição de curiosa, né, da colaboração intermunicipal. E com um respeito gigantesco por vocês, que são gestores, que de fato fazem com que a colaboração intermunicipal e as políticas públicas educacionais, elas se concretizem. Então, como a Bianca reforçou, esse é um momento para a gente aprender juntos. O que a gente sempre traz nesses momentos são indicações, são sugestões, são aprendizados que vêm a partir de experiências já consolidadas, mas a vivência e a expertise que vocês têm de como isso se dá nos territórios e nos municípios, está aí o grande valor, e é a partir disso que a gente corrige rotas,
reorganiza processos, aprende outras questões, então vai ser muito importante que vocês emitam, né, as opiniões de vocês e falem, verbalizem também como que isso tem acontecido no território de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que deixou de ser um tema típico dos municípios que reúnem mais condições, porque há alguns anos, eu diria que há 10 anos, quando a gente ouvia falar em escolas em tempo integral, eram casos isolados, casos muito específicos de alguns municípios que tinham maior disponibilidade financeira, que não estavam com a folha de pagamento chegando aí nos seus 99%, alguns municípios. Hoje deixou de ser um caso atípico, né? Felizmente, a agenda da educação em tempo integral, ela vem se consolidando e neste ano, digo, no ano passado, mas hoje, a gente já tem uma política de indução ou de incentivo, que é esse programa do governo federal que veio com essa premissa de apoiar, de incentivar os municípios, considerando aí as questões relacionadas à priorização de grupos e específicos nos municípios, a implementação de escolas dessa natureza. Além disso, quem acompanhou, e cada um acompanhou os programas eleitorais em um território diferente, um estado diferente, já conseguiu enxergar nas plataformas de governo dos prefeitos essa agenda, né, essa política como uma promessa dos governos municipais. Então, a gente vive um momento favorável à implementação dessa política. Então, se o município ainda não implementou, em algum momento isso vai acontecer, ou o município está se preparando, ou o governo eleito ou reeleito incluiu na agenda, então a gente vai observar uma diversidade de situações e de momentos de cada um dos municípios que estão aqui. E a rede, ela tem esse caráter, né, dessa diversidade. Então, pode ser que a nossa conversa de hoje, algum município fale, putz, eu ainda não implementei no meu município, será que funciona para mim essa conversa? Funciona, porque a gente vai trazer aqui algumas indicações e algumas sugestões e algumas referências que podem ajudar a pensar em como esse início pode acontecer. E o município que já implementou, vale também essa conversa? Vale muito, porque é um trabalho que não se encerra com a implementação. Existe um processo de continuidade, de monitoramento, de avaliação e aprimoramento da implementação dessa política. Então, ainda que cada um dos municípios de vocês estejam em momentos diferentes desse processo, essa conversa pode ser bastante interessante. Além disso, além dessa diversidade da realidade dos municípios, olhando a rede de colaboração como um todo, a gente também pode observar essas diferenças dentro das próprias iniciativas de colaboração. Então, tem aqui Granfipolis, tem aqui Codivara, Valéria está aí, tem aí o ADE do Piauí, que Eliane representa. Então, a gente tem iniciativas em que, às vezes, um município dentro da iniciativa já implementou e os outros não. E isso vai ser muito importante porque vai permitir que aquele município que participa de alguma iniciativa que ainda não implementou a educação em tempo integral possa entender melhor ou se apropriar do aprendizado daquele município que faz parte do território. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre ações que são intersetoriais, que envolvem outros setores de políticas públicas, mas especialmente ações colaborativas. Então, esse é o nosso grande tema do dia, tá? Então, eu vou começar, eu preparei uma apresentação, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só organizar aqui. Bom,
Então, como eu disse, a nossa conversa vai versar sobre colaboração e também sobre articulação intersetorial. Porque quando a gente observa a colaboração, a gente sempre tem que ter um olhar bastante sistêmico ao que não apenas o município possui de recurso, que a gente vai chamar aqui de ativo, mas a gente olhar o que o território possui, né, em termos de conhecimento, recursos humanos, recursos naturais, geografia, recursos históricos, identidade. Então, tem muitos ativos dentro do território que possibilitam aí o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas. E a educação integral, na sua gênese, né, ela é entendida como um tipo de política pública que enxerga o desenvolvimento, né, do estudante, do aluno, numa perspectiva integral mesmo, reunindo aí os saberes tradicionais, conhecimentos, competências, habilidades, mas numa lógica de desenvolvimento integral do ser humano. E isso tudo faz com que a gente também precise olhar o território em todas as suas abordagens, na sua abordagem identitária, na sua abordagem geográfica, na sua abordagem no que se refere às condições climáticas. Tudo isso pode ser um ativo que ajuda nesse aprendizado integral dos estudantes quando a gente fala em educação em tempo integral. Não é só o tempo, né? A ampliação da jornada do estudante, mas trabalhar isso como uma oportunidade da ampliação dos saberes desses estudantes. Então, isso é bastante importante, porque sempre vem essa lógica de que educação em tempo integral, e é a grande preocupação, né, de alguns gestores quando falam, mas eu vou ampliar a jornada, mas dos pais especialmente, né? Quando a gente faz escuta com os pais e responsáveis, eles falam, mas os estudantes, eles ficam mais tempo dentro da escola, mas eu não vejo eles aprenderem mais do que se eles estivessem numa jornada, num turno tradicional. Então, a gente vai olhar aqui que essa expectativa é de que a educação em tempo integral esteja a serviço da ampliação das aprendizagens dos estudantes. Mas a gente vai colocar um tempero nessa conversa, né, que é a articulação intersetorial. A gente já observa que muitos municípios já desenvolvem ações comuns, ações conjuntas com outros setores de políticas públicas. Então, vamos pensar aqui na Secretaria de Assistência Social, né, que geralmente a Secretaria de Educação ou Diretoria de Educação desenvolvem muitas ações comuns junto com a assistência social, com o Fundo de Solidariedade, e nos municípios, mas há muito mais que pode ser feito e articulado entre os setores de políticas públicas. Mas aqui a gente está falando de algo que extrapola os municípios, de pensar numa abordagem territorial dessa articulação intersetorial. Então, vamos começar, né? Então, eu trouxe um pouco para vocês do que por que estamos aqui já, né? Então, é um espaço de reflexão, não é um espaço em que a gente vai oferecer caminhos que são cravados em pedra, né? Um espaço em que vocês podem se apropriar do que a gente vai apresentar, mas também adaptarem conforme o contexto do território, conforme as condições colaborativas que vocês têm hoje nas iniciativas. Esse é um momento de mudanças, como a Bianca trouxe, de ajustes dentro da composição das secretarias, e isso sempre tem um impacto nessa potência, né, da colaboração, porque tem momentos de ajustes, de repactuação, de concertação de interesses. Então, é um espaço hoje para vocês refletirem, levarem para as iniciativas de vocês, trocarem, identificarem aquilo que funcionaria ou que faça sentido para o território de vocês, a depender também do contexto dessa implementação de escolas em tempo integral. Para quem ainda não se debruçou, está chegando agora, então a gente pode ter aqui secretários, né, que entraram agora ou que estão nesse processo de transição.
O que é o programa, né, Educação em Tempo Integral? É um programa que foi concebido no ano passado, né, em 2023, e que tem como objetivo fomentar a criação de matrículas novas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, nessa perspectiva de educação integral. É um programa do governo federal, né, coordenado pela Secretaria de Educação Básica, e esse programa, ele traz aí uma série de incentivos e de apoio, tanto no âmbito formativo, então houve neste ano alguns seminários, algumas formações para os gestores educacionais para se apropriarem do que é o programa de educação em tempo integral. Esse programa já se encerraram, né? Já se encerrou o período de submissão de propostas de parceria com o governo federal para o financiamento desse programa. Então, se é um secretário que está chegando agora, talvez ele tenha esse programa pactuado como uma herança para ele implementar nos municípios, mas ele é um programa muito potente na sua concepção, porque ele traz aí não apenas a dimensão de financiamento da política, mas também de apoiar os municípios nessa implementação, de acompanhamento, né, dos processos de avaliação, nos processos também formativos de preparação dos municípios, e traz uma política bastante robusta e bastante explicativa de como essa implementação vai acontecer. E não é um programa de financiamento apenas estruturante, não é para construção de escolas, é de fato para a criação de matrículas, e há toda uma orientação de como o município prioriza os públicos-alvo, de como seleciona quais escolas devem ser contempladas, considerando condições socioeconômicas, condições relacionadas a alguns tipos de grupos étnicos e comunidades. Então, tem toda uma lógica por trás disso para garantir a redução, né, das desigualdades educacionais que são tão alarmantes no nosso país. Então, dando continuidade a isso, acho que era importante trazer. Por que é importante, né? A gente está falando de tantas camadas aqui, a gente está falando de educação em tempo integral, a gente está falando de colaboração intermunicipal, e a gente está falando de articulação intersetorial, é muita coisa, né? E como é que a gente junta tudo isso? Primeiro, é importante dizer por que é importante, por que faz sentido pensar a implementação da política em tempo integral em colaboração. Bom, muitos de vocês já sabem, né? Já tem essa cartilha do quanto a colaboração pode ser potente para a implementação das políticas públicas, e a mesma lógica que nos permite dizer que é favorável a colaboração para a implementação de outras políticas se aplica também à implementação da educação em tempo integral. Por quê? Porque a colaboração em si, ela cria um esforço conjunto, sistêmico, é um esforço em sinergia que fortalece e permite o aumento, né, desse alcance de resultados nas políticas públicas educacionais. Então, ela favorece aí a garantia das trajetórias escolares, porque facilita os processos de entendimento, de desenho dos processos avaliativos, porque os municípios conseguem desenvolver práticas, né, de monitoramento, de avaliação, de forma conjunta, né, o que sozinhos é muito mais difícil construir esses instrumentos de avaliação e monitoramento de forma isolada. A gente sabe que dentro da rede, dentro das iniciativas, há municípios muito pequenos e mesmo sendo municípios grandes, há aí insuficiência de recursos, muitas vezes humanos, técnicos, financeiros. Então, fazer juntos possibilita que cada um consiga contribuir com algo, com inteligência, com conhecimento, com a cessão de recursos, com o esforço conjunto de profissionais das redes. Então, isso também traz um
um outro aspecto que favorece a implementação da política em tempo integral, que é a economia de recursos. Quando a gente falar, por exemplo, em processos formativos colaborativos, né, dentro de um mesmo território, alguns de vocês já devem ter experimentado alguma experiência de terem organizado ou um seminário, ou uma jornada pedagógica, ou uma formação de professores de maneira regional, em que cada município, por exemplo, disponibilizou um consultor ou um formador, ou fez a cessão de um espaço para que todos os municípios pudessem ser acolhidos. Eu estou vendo a Viviane aqui, do CIAPRA, né? E Viviane, então, no CIAPRA, por exemplo, a gente sempre via os municípios fazendo rodízios, de onde iam ser realizadas as reuniões, de onde iam ser acolhidos os professores. Então, essa é uma lógica que, embora simples, ela facilita muito esses processos formativos e na implementação, para a implementação da política em tempo integral, essa conjunção de esforços, ela propicia também economia de recursos, e a gente não está falando só de recursos humanos, a gente está falando também de recursos financeiros, porque eu sempre dou esse exemplo, você construir uma formação de professores para 30 professores, ou para 60, é a mesma infraestrutura que você precisa, mas você pode dividir com os municípios vizinhos os custos associados à realização de um processo formativo. Além disso, né, a melhoria dos insumos pedagógicos. Vou trazer aqui uma referência, né, clássica, que é os saberes, né? Uma vez que você tem experiências diferentes, gestores de educação ou técnicos das secretarias reunidos, tomando decisões conjuntas, sempre todo mundo sai de um encontro ou de um momento de troca sabendo mais do que entrou. Então, isso propicia um aumento exponencial dos saberes e, com isso, melhores decisões. Então, quando a gente fala de insumo, não é apenas a qualidade da infraestrutura escolar, mas também a qualidade decisória das políticas públicas que vão ser implementadas nos municípios. Além disso, eu queria destacar como a colaboração pode facilitar também aquilo que a gente sempre teme quando a gente fala de política pública, que é a descontinuidade, né? Em um momento como esse, há sempre um temor de tanto esforço que foi dedicado por um gestor, por uma secretaria, de ter as suas iniciativas interrompidas com as mudanças de governo. E já é para nós sabido que quando há uma iniciativa de colaboração em funcionamento do território, seja um arranjo de desenvolvimento da educação, seja um consórcio público, seja um fórum, seja um colegiado, há todo um entendimento de que é mais difícil que as políticas públicas sejam descontinuadas, porque é como se houvesse uma pactuação regional em torno daquelas políticas que foram alinhadas regionalmente. Então, não gosto muito dessa palavra, mas é como se os gestores de educação, especialmente os técnicos que continuam, eles alinharam regionalmente a implementação daquela política, então fica tácito para o governo seguinte respeitar ou dar continuidade àquela política, porque ela deixa de estar apenas alinhada a um esforço municipal, mas a toda uma articulação em volta do desenvolvimento do território, da educação do território. Então, é mais uma razão para a gente interpretar a colaboração como um pressuposto importante para a implementação de outras políticas educacionais, mas também na implementação da política em tempo integral, especialmente por ser uma política ainda num estágio inicial para muitos dos municípios. Então, essa pactuação regional, ela pode ser muito favorável para ela não ser apenas uma política de teste ou piloto, né, que não é o que a gente quer de fato é que seja uma política efetiva, contínua, e que
e que se amplie dentro dos municípios, e não como uma política piloto, teste, passageira. Além disso, a colaboração também fortalece a busca, né, pela promoção da equidade, uma vez que os municípios fazendo e tomando essas decisões juntos e olhando os dados e as informações de forma conjunta com seus municípios, conseguem ali observar onde há distorções, ou distorções nas aprendizagens, ou desigualdades localizadas em alguns grupos sociais dentro do território. Então, essa tomada de decisão, essa inteligência em torno das decisões que vão ser tomadas num olhar territorial, favorecem ali uma implementação mais coerente com a realidade do território. E aí, essa decisão sendo tomada em conjunto, ela possibilita aí maior apropriação dessas condições e desse contexto do território. Porque a gente sempre menciona isso, né? Que a gente não quer, numa região, e a gente sabe que isso ainda acontece, a gente ter um município que se saia muito bem, que tenha boas escolas, uma boa infraestrutura, apresente bons indicadores. A gente quer que isso seja equilibrado, que o contexto não seja tão desigual, porque a gente sabe que em algumas regiões as condições econômicas, as condições de trabalho, elas facilitam essa travessia, esses fluxos internos dentro do território. Então, garantir que o estudante tenha situações muito semelhantes, escolares, né, dentro de um município, assim como no município vizinho, facilita com que ele não tenha perdas na aprendizagem. Em algumas regiões, inclusive da rede de colaboração, a gente já viu no passado uma região que tem uma estrutura econômica voltada para agrícola, em que os pais e responsáveis, eles mudam de cidades. Então, se a gente consegue garantir que todo um território tenha uma boa infraestrutura escolar e boas condições de aprendizagem para os estudantes, esse aluno é menos prejudicado se há necessidade também de mudanças de escolas que não estejam dentro do município. Mas a gente sabe que essas desigualdades, às vezes, estão dentro do próprio município. Mas aqui eu trouxe para vocês, acho que é um checklist, acho que é algo que a gente sempre vai trazer, muito no sentido de fortalecer essa compreensão do potencial que a colaboração traz, tanto para as outras políticas públicas, mas também aqui, para o que a gente vai falar hoje, para a implementação da política em tempo integral. Avançando um pouco, né, a Mônica, Bianca, eu colaborei um pouquinho, buscou aí entender, né, acho que a gente, para se preparar para esse momento, a quantas anda, né, essa implementação da educação em tempo integral nos municípios e territórios. Há alguns meses a gente teve um encontro com as iniciativas das redes, alguns de vocês estavam participando, e ainda era um momento de preparação, ainda não havia sido encerrado o processo de adesão ao programa do governo federal, e esse cenário mudou, porque alguns se inscreveram, então acho que vale a pena dividir com vocês como é que está? É uma amostra, porque aqui a gente teve, nesse levantamento que foi enviado pela Mônica, foram 32 respostas, ou seja, 32 representantes de municípios responderam, e a gente sabe que a rede de colaboração tem quase 300 ou mais de 300 municípios, mas é uma amostra do que a gente tem hoje enquanto cenário. Então, de todos que responderam, dos 32 respondentes, a gente tem aí 75%, né, de municípios que a matriz curricular já contemplou a educação em tempo integral. Então, é um ótimo indicador de que, dentro da rede, embora seja amostral, a educação em tempo integral já tem penetrado a agenda e a composição da matriz curricular dos municípios, que é um ótimo termômetro para nós. Mais um pouco sobre isso, a gente queria entender
de que maneira a educação em tempo integral penetrou a agenda dos municípios? Se foi incorporada a política municipal de educação, se essa agenda entrou no plano de governo do prefeito eleito agora, se nos dois, e se ainda não foi incorporada em nenhum dos dois documentos. E o que a gente observou é que há uma diversidade, né? Então, 34% está tanto no incorporou a educação em tempo integral tanto no plano municipal quanto no plano de governo dos prefeitos eleitos, e 31% apenas ao plano municipal, quase 9% ao plano de governo. Isso não dá para a gente ter certeza, mas é um indicativo de que talvez o prefeito eleito tenha apresentado isso como uma proposta de governo e é algo novo, que posteriormente pode vir a incorporar o Plano Municipal de Educação, e 25% ainda não incorporou a nenhum dos dois documentos. Eu frisei aqui aquelas iniciativas, eu acho que vale aqui trazer como informação as iniciativas que os seus respondentes de municípios, né, dessas iniciativas, que alegaram, né, que responderam que a educação em tempo integral está presente no plano de governo, ou no Plano Municipal de Educação, ou nesses dois documentos, que são essas iniciativas que eu destaquei: ADE Agreste Litoral, Serra Catarinense, Noroeste Paulista, Anvapa, Codivar e Cone Sul. Por que eu trouxe essas iniciativas como destaque? Porque pode ser um caminho, se tiver algum gestor de educação que esteja presente nessa conversa e que ainda não implementou, ou que a educação em tempo integral ainda não está na agenda do município, já tem aqui uma referência. Pode buscar a liderança da iniciativa, né, e falar assim: olha, eu queria saber qual município da nossa iniciativa que já implementou, e tentar entender com ele como é que foi essa implementação, e é já um primeiro passo para entender como é que foi essa implementação no município que está tão próximo, que está dentro do mesmo território. Então, por isso eu trouxe aqui esse panorama, que ele é limitado, porque a gente teve menos respostas. Talvez se a gente fizesse com todos os municípios da rede, talvez a gente tivesse uma indicação maior de iniciativas, mas eu acho que talvez, Mônica, deixar esse levantamento aberto, né, para a gente ampliar esse entendimento, mas nesse momento ele está aberto ainda, né? Acho que nesse momento o que a gente tem é isso, de que nessas iniciativas algum município já implementou, ou está implementando, ou está no Plano Municipal de Educação, ou está no plano de governo implementar. Então, está tudo favorável para a gente poder ter ampliação, né, de saberes e de compreensão e de entendimento a respeito da implementação dessa política, olhando experiências dentro do próprio território. E isso é muito bom. Avançando aqui, né, a gente tem desses 32 respondentes, a ampla maioria responderam que aderiram ao programa do governo federal da escola em tempo integral, então 93% fizeram a sua adesão. Aqueles que não aderiram alegaram ausência de espaço físico e que não tem espaço físico suficiente, e isso é bastante compreensível, né, porque a política educação em tempo integral, né, demanda aí esse espaço de acolhimento dos estudantes, mas não impede que neste momento se aproveite aí essa implementação nos municípios vizinhos do território para entender como essa implementação acontece, porque às vezes há o entendimento de que é preciso uma escola maior, mais estruturada, com mais condições, e na verdade essa é uma etapa posterior a uma preparação que é muito mais importante, que é: como é que eu vou desenhar essa política? O que eu vou incluir em termos de competências, de habilidades? Qual que vai ser o desenho da minha educação em tempo integral? Então, a infraestrutura, ela não é um pressuposto essencial. O mais importante é essa preparação do desenho da política. E, avançando um pouquinho, olhar um pouquinho dessa implementação,
a gente observa que 80% dos municípios que responderam já estão numa fase de execução da política em tempo integral. Alguns já estão, 13% já estão na fase de prestação de contas, e isso especificamente em relação ao programa do governo federal. 16% estão ainda na fase de elaboração ou da atualização da política municipal de educação em tempo integral. Então, há uma diversidade muito, grande de contexto de em que momento cada município está. Então, isso também é bastante importante, mas é importante lembrar que mesmo que o município esteja em execução, não significa que isso se interrompe, que é uma política contínua e que ela vai estar sempre sendo aprimorada, ajustada, ampliada, A ideia não é você ter algumas escolas, não, a ideia é você ter algumas escolas e ampliar essas matrículas. Diante de tudo isso, então agora que a gente tem um panorama, quem aí é de alguma iniciativa já sabe, pelo menos se é de alguma dessas iniciativas que responderam os questionários, já sabe onde buscar alguma referência dentro do território para se apoiar nessa implementação. A Bianca trouxe, mas eu queria reforçar. O Itaú Social, de maneira sempre muito proativa, muito ágil, entendeu que essa era uma agenda que estava se cristalizando aí na agenda das políticas públicas e começou a pensar alguma forma de apoiar esse processo, uma vez que é algo novo para os municípios. Então, começou a produzir alguns conteúdos, considerando algumas temáticas. A gente apresentou no nosso último encontro uma parte desse conteúdo que era focalizado no desenvolvimento da política em si, da política municipal em tempo integral, mas já passaram alguns meses e isso se ampliou. Então, qual foi o esforço do Itaú Social? Em pensar em desenvolver conteúdos que não apenas trouxessem uma dimensão conceitual e teórica do que é um plano municipal de educação em tempo integral, o que incluir dentro das matrizes curriculares para educação em tempo integral, como é que tem que acontecer essa implementação. Na verdade, o Itaú Social pensou em trazer conteúdos que trouxessem aí ferramentas mesmo, estratégias colaborativas para apoiar esse processo. Porque a gente já tem hoje no contexto de espaços de informação, centros de referência, a gente tem a própria política, o próprio programa traz muita informação conceitual do que são cada um desses documentos, quais são os passos necessários para a implementação da política, mas o Itaú Social entendeu que não havia nada que apresentasse aí como fazer isso de maneira colaborativa. Então, todos os materiais que vocês terão acesso em algum momento foram pensados em trazer esses conteúdos focalizados na construção de um referencial curricular de educação em tempo integral, articulado ao território, A gente sabe que os referenciais curriculares, eles são municipais. O Plano Municipal de Educação, ele é municipal, mas entende-se que isso pode ser construído e elaborado de maneira articulada no território. Então, esse é um conteúdo que vocês terão acesso em algum momento. A mesma coisa, a política municipal em tempo integral. A política, ela é municipal, mas ela pode ser construída num contexto colaborativo em que os diversos municípios, em posse dos seus planos municipais de educação, olham em conjunto os seus planos municipais de educação, identificam convergências, identificam diferenças e, a partir disso, conseguem consolidar em políticas municipais que estejam mais alinhadas ao contexto do território ou que se articulem e que permitam aí os ganhos que a gente estava dizendo. Então, vamos pensar
em uma política municipal que contemple, por exemplo, as identidades, a educação e relações étnico-raciais. Então, vamos pensar numa política articulada no território em que a gente consiga monitorar conjuntamente os resultados dessa implementação, as aprendizagens dos estudantes nessas competências eletivas. Então, tudo isso pode ser construído de maneira articulada, embora a política ela seja municipal, porque é importante reforçar que a colaboração ela não está em desfavor da autonomia do município. Pelo contrário, a colaboração está a serviço de fortalecer a autonomia dos municípios, uma vez que ela amplia as capacidades decisórias e de compreensão do contexto, do território, fortalece a tomada de decisão dos gestores de educação. Além disso, um outro conteúdo é o estabelecimento da articulação intersetorial para a educação integral, que é, na verdade, pensar para além dos sistemas de educação que tem nos municípios e para além das estruturas municipais. Então, quando a gente pensar em iniciativas ou uma política de educação em tempo integral que considere, por exemplo, competências relacionadas ao meio ambiente, é considerar o bioma do território, os ativos estruturais que tem no território, por exemplo, um parque, né, que atravessa os limites do município. Então, observar como é possível articular as políticas municipais de educação integral de maneira intersetorial, considerando aí setores de políticas públicas dos municípios, mas também dos outros municípios e do território. Então, e tudo isso numa lógica de apresentar para vocês estratégias, ferramentas, muito mão na massa para vocês poderem se apropriar e escolher, né? Então, só para dar uma visão para vocês, então, essas 3 estratégias, elas estão organizadas em um conjunto de ações. E também em algumas estratégias mão na massa, como eu disse, para vocês aplicarem nos municípios. Então, a estratégia 1, né, que é essa construção coletiva de uma política municipal de educação integral em tempo integral, ela traz aí um conjunto de ações que podem ser sequenciadas ou elas podem ser escolhidas, né, a depender do interesse dos territórios e dos municípios. E para que essas ações aconteçam, a gente sugere um conjunto de dinâmicas, né? Então, vocês vão ver aqui o Word Café, a estratégia de benchmarking, um passo a passo para iniciar uma comunidade regional de práticas, como colocar em prática uma comunidade de práticas fazendo uso do WhatsApp. Então, vocês não vão ver conteúdos que são teóricos, cansativos, mas sim um conteúdo que vocês podem construir e escolher aquilo que faça sentido ou aquilo que vocês achem que pode funcionar dentro do território. A mesma coisa a estratégia 2, né? Sugere-se a construção de um referencial curricular de educação integral de maneira articulada no território e sugere-se aí um conjunto de ações, 7 ações, que vão desde a identificação, né? Desde do olhar coletivo para os referenciais dos componentes curriculares desenvolvidos nos municípios, até o estabelecimento de parcerias com universidades da região para a elaboração de projetos de extensão, projetos de monitoria, processos formativos, e para isso a gente traz a sugestão também de outras ferramentas, mão na massa. Então, rotação por estações, para que esse entendimento coletivo sobre os referenciais curriculares possam facilitar que todo mundo consiga olhar as matrizes curriculares de todos, né? Traz aí algumas estratégias para que ative essa inteligência dos grupos de gestores, e quando a gente fala dos grupos de gestores, a gente não está falando só do secretário de educação, a gente está falando dos técnicos das secretarias, a gente está falando da comunidade escolar, a gente está falando de representantes de conselhos de educação, a gente está falando de todas as pessoas e atores que possam ser partes interessadas e que queiram participar desse processo, né? Então, é uma
é uma política robusta, complexa, e que quanto mais agentes a gente envolver no desenho dessa política, mais potência e mais legitimidade ela vai ter para acontecer. Então, quando a gente fala de comunidade de práticas, a gente está falando em envolver especialistas, representantes das universidades, membros de conselhos, membros da sociedade civil organizada, representantes da iniciativa privada, do terceiro setor, também os técnicos das secretarias, representantes de outras secretarias. Então, a ideia é uma escuta coletiva, né, para potencializar o entendimento e a compreensão sobre como essa política hoje está estruturada e como ela pode se estruturar quando voltada para a educação em tempo integral. Então, aqui também traz ações sugeridas e estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar esses processos, que a gente sabe que se já é difícil a implementação, difícil, não vou falar a palavra difícil, porque fica mais difícil, mas se já é complexo a gente pensar na implementação, no desenho de uma política, quando envolve apenas um município, quando a gente fala de fazer isso de maneira articulada no território, a gente está ampliando o número de pessoas envolvidas, né, que têm compreensões diferentes, entendimentos teóricos diferentes, contextos municipais diferentes. Então, é importante que a gente se faça uso de ferramentas e de instrumentos que possam facilitar esse processo, evitando que, dentro de um grupo de participantes, por exemplo, alguns sejam mais ouvidos do que outros, alguns manifestem opinião mais do que outros, que a gente garanta que todos estejam estimulados a participar do processo, né? Ninguém fica para trás, ninguém pode ficar para trás numa ação colaborativa, então que todo mundo, de fato, possa se envolver. Então, as estratégias, assim como numa sala de aula em que as ferramentas e as metodologias ativas são importantes para garantir o protagonismo dos estudantes, numa ação colaborativa, essas ferramentas ativas, elas também são essenciais para garantir que todos os participantes tenham protagonismo no desenho, nos processos de implementação, nos processos de avaliação das políticas. E, avançando um pouquinho, e é o que a gente vai se debruçar mais detidamente, a gente está falando aqui do estabelecimento da articulação intersetorial para a educação em tempo integral. Então, o que a gente está entendendo aqui como ações? A gente sugere 5 ações, né, que sejam realizadas dentro do território, a gente vai falar sobre cada uma delas, e também traz outras estratégias e ferramentas para facilitar que esse processo aconteça de maneira territorial, dentro, né, das regiões, da rede de colaboração intermunicipal, mas é importante dizer, eu não sei se isso aconteceu, mas eu vi no formulário, Mônica, que está aqui conosco, pode nos responder, tinham alguns municípios que responderam o questionário e que não faziam parte de nenhuma iniciativa de colaboração. Tem alguém aqui nessa conversa que o município não faz parte de nenhuma iniciativa? Não sei se... A Maria Marques, Tamara, ela diz que ela é de São Sebastião. Se fosse São Sebastião em São Paulo... Não, em Alagoas. De Alagoas. De Alagoas, ótimo. Então, Maria, vou usar a Maria como referência, tá? Maria, se o seu município não participa de nenhuma iniciativa de colaboração, esta conversa que a gente está tendo, ela é super bem-vinda, ela serve também, porque você pode, a partir disso que a gente está conversando, conversar com algum município do território e iniciar esse diálogo territorial. Então, a gente vai ter em algum momento, né, Bianca, um material que sugere esse início dessa conversa regional para quem não participa de nenhuma iniciativa de colaboração. Mas, falando assim, muito em linhas gerais, você pode buscar
esse primeiro contato, olhando, por exemplo, a composição da Diretoria Regional de Ensino da Undime. Então, a partir do desenho regional das diretorias regionais, você pode buscar esse contato com os secretários de outros municípios e falar assim, pessoal, vamos começar uma conversa para a gente olhar como que está a implementação da educação em tempo integral no nosso território? Participei de uma conversa com o Itaú Social, com a rede de colaboração, e vi aqui que há uma possibilidade da gente aumentar nossa capacidade de implementar ou iniciar essa implementação, mas fazendo isso de maneira articulada. Então, Maria, você está no lugar certo, eu acho que é assim que começa, sabe? Então, avançando nisso, a gente vai focalizar nessa estratégia de estabelecimento da articulação intersetorial para a educação em tempo integral, e vou apresentar para vocês o que a gente sugere, qual é a nossa expectativa a partir de cada uma dessas ações realizadas. Queria trazer, e é bastante importante, porque pode parecer muita coisa, né? A gente olha, é uma estratégia, são muitas ações, são muitas ferramentas, é tudo tão difícil, tem muitas outras coisas que uma secretaria precisa lidar. Então, o que é importante? Considerar que vocês, quando a gente está falando aqui dessa estratégia específica de ações intersetoriais, vocês não precisam realizar todas as ações, mas, né, quem aqui já fez alguma atividade usando Lego, vocês vão conseguir, vocês podem montar a estratégia conforme o contexto de vocês, a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de recursos, o momento de implementação ou de execução da política que cada município está. Então, vocês podem realizar todas as ações de maneira, com essa sequência que a gente está sugerindo, né, das ações 1 a 5, ou vocês podem falar assim, olha, para nós, o que faz sentido é a gente implementar a ação 2. Essa é a que para nós faz sentido, cabe dentro da nossa disponibilidade, do nosso tempo, né? Então, a gente sugere que elas aconteçam nessa sequência, porque há uma ordem lógica, mas elas podem acontecer todas essas ações podem acontecer de maneira independente, né? E dependem muito do grau de colaboração, do contexto, do momento da implementação da política, enfim, para que vocês também não sintam que esse é um desenho engessado, né? Vocês vão adaptar conforme o contexto de vocês nos territórios. E aí a gente começa, né? Olhando cada uma dessas ações que a gente sugere, a gente tem, né, tendo como foco o desenvolvimento de ações intersetoriais, a gente começa sempre, né? Acho que para todas as ações que a gente vai pensar em políticas públicas, a gente sempre tem que partir do diagnóstico, de um conhecimento mais profundo, mais analítico, mais sistêmico. Então, essa primeira ação, ela sugere o seguinte, de que o território, os municípios, façam um mapeamento mais preciso possível de todas as práticas intersetoriais que já acontecem nos municípios, voltados ou não para a educação em tempo integral. Então, esse mapeamento vai permitir que vocês consigam olhar de uma maneira mais ampla, porque uma Secretaria de Educação faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes tem ações vinculadas à educação ambiental, tem ação com o Fundo Social de Solidariedade, tem uma ação envolvendo aí outras questões, ou a educação, a Secretaria de Cultura, que são as tradicionalmente que desenvolvem mais ações junto com a educação, mas isso está disperso, isso está solto, e aqui é uma oportunidade de que cada município faça um mapeamento de todas as ações setoriais que são realizadas dentro dos municípios, os demais municípios também façam esse mapeamento, e a partir disso vocês vão ter uma visão bem ampla de todos os esforços intersetoriais que a educação já realiza com outros setores de políticas públicas. Então, para isso, a gente sugere, né,
que seja realizado uma reunião inicial de alinhamento de como esse mapeamento vai acontecer, que seja desenvolvido um plano de trabalho conjunto com os outros, com os técnicos das secretarias e com os outros municípios, que seja realizada uma mobilização das outras secretarias dentro do município, porque pode ser que seja uma ação intersetorial que não seja mobilizada pela Secretaria de Educação, que seja uma ação mobilizada por uma outra secretaria e que a educação seja um agente apoiador, digamos assim. Então, mas ela também precisa ser considerada. Que tem aquelas ações que é a Secretaria de Educação que está liderando, e tem as ações intersetoriais, que é uma outra secretaria que está liderando. Então, vai ser importante que sejam mobilizadas as outras secretarias para que esse olhar seja, de fato, o mais preciso possível, né, possível dentro da realidade do município e do território. E que seja realizado um diálogo amplo, né, com esses atores, depois desse mapeamento, para que essa sistematização aconteça, que a gente vai para a segunda ação. Como indicação, tem o Centro de Referência em Educação Integral, já reconhece a importância, né, e é importante lembrar que o programa do governo federal se amparou, né, nas premissas de educação em tempo integral do Centro de Referências em Educação em Tempo Integral, e eles já traziam a importância das ações intersetoriais dentro dos municípios. E eles elaboraram um instrumento diagnóstico, que é... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Vocês me falam se... eu vou compartilhar essa tela. Esse é o mapeamento. Vocês reparem que eles propõem esse mapeamento de políticas e programas do município. O que a gente está fazendo aqui? Nós vamos transbordar isso. Nós vamos olhar o município, cada município olha o seu, mas a gente depois vai olhar o território. Então, esse mapeamento já está disponível, é só vocês fazerem o download aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar esse diagnóstico, mas eu acho que é tão bacana. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela do meu computador. Deixa eu ver. Só me perdoem se eu... Aqui, vai aparecer. Tá aparecendo aí? Não tá. Aparece a planilha do... Pois é. Ele não consegue compartilhar aqui. Acho que eu vou conseguir. Vocês vão me ver durante um tempo, mas eu acho que vai dar. Compartilha o link também, Tamara, que aí eles... Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela de Excel? Ainda não. Ainda não? Não. Pelo menos aqui para mim. Deixa eu ver. Acho que agora vocês vão ver. E agora? Ainda não. Acho que tem que fazer o compartilhamento da aba inteira, sem ser uma guia. Da tela cheia, né? Isso. Vamos ver. Porque eu acho que é tão bacana, sabe? Trazer para vocês. É sempre tão bom quando tem. E agora? Sim, mas precisa de um zoomzinho aí, porque a gente vê tudo minúsculo. É bem pequenininho. É bem pequeno. Nossa! Bom, vamos lá. Aqui. E agora? Melhorou, gente? Que eu não vejo vocês. Melhor. Eu não vou aqui apresentar o que é, mas eu queria só mostrar para vocês que esse diagnóstico existe, ele é bem bacana. Então, ele traz uma planilha que é um instrumento de coleta, um instrumento de análises e depois uma sistematização. O que é esse instrumento de coleta? Cada secretaria vai trazer as informações de qual programa intersetorial, junto com a educação, é desenvolvido por cada secretaria. Então, traz aqui como exemplo, Secretaria de Verde e Meio Ambiente, qual é o programa, a origem município, qual que é o público do programa escolas, qual que é a meta de atendimento, né, qual que é o objetivo desse programa que é desenvolvido pela Secretaria de Verde e Meio Ambiente, o foco do programa,
Os recursos disponíveis, então, por exemplo, aqui, ó, material de formação. Então, isso significa que a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, neste programa de educação ambiental, já disponibiliza material formativo e formação que está a serviço da educação do município. E traz aqui os responsáveis pela política, quem é a pessoa, né, as ações previstas, o contato dessa pessoa. Então, esse instrumento vai permitir uma precisão nas informações e esse levantamento por todas as secretarias de cada município. Então, imaginem só, eu vou sair daqui agora, era só para mostrar rapidamente para vocês. Então, imaginem só que todos os municípios do mesmo território façam uso do mesmo instrumento diagnóstico. Olha que riqueza, depois vocês poderem olhar juntos todas essas ações setoriais que cada município realiza. Pode surpreender vocês falarem, nossa, todos nós realizamos programas de educação ambiental voltados para a compreensão dos biomas do nosso território. Vamos pensar numa ação que seja articulada do território, envolvendo todas as secretarias, mas de uma maneira em que a gente consiga fazer, sei lá, incorporar na política de educação integral uma competência eletiva vinculada à educação ambiental. Então, é possível ter esse olhar sistêmico e aproveitar aquilo que já é realizado no território. Pode falar, Bianca. Tamara, eu também é só endosar algumas estratégias que a gente conhece e acaba acompanhando aqui no Itaú Social, que eu olhei para aquela moça bonita ali, a Milena, e lembrei que a gente tem feito uma estratégia muito legal, acompanhado uma estratégia muito legal, acho que a Mi depois pode até comentar um pouco, mas junto com a Secretaria Municipal de São Paulo, a gente tem feito uma indução em que toda a rede se mobilizou, e aí é um município sozinho, mas se mobilizou para pensar em mapeamentos de potenciais educativos dos territórios. Aí eu vou compartilhar aqui no chat o link do site que tem esses guias, né? Vocês vão ver lá, aí tem o guia da Brasilândia, eles estão fazendo agora com os alunos mesmo, né? Os próprios alunos, né? Então já também dentro da perspectiva da intersetorialidade, a gente já traz a participação estudantil como um elemento também, um insumo, mas também uma prática de educação integral. Então, os alunos estão fazendo esse movimento de mapear os potenciais educativos do território. A Secretaria está consolidando um material com referências pedagógicas para apoiar, né? Não é só o mapeamento, é entender com intencionalidade o que se pode fazer. A Mi vai falar, mas eu vou já colocar aqui também o link desses materiais, porque também pode ser um insumo para pensar territorialmente, né, como é que vocês se articulam dentro dos arranjos para pensar o mapeamento, eu achei bem legal, e também ia comentar que dentro da própria política do MEC, né, o Escola em Tempo Integral, tem um dos eixos da política, é o entrelaçar, que é uma relação em que o MEC vai começar a fomentar esses arranjos intersetoriais no território e vai começar a potencializar, assim como lá no eixo formar, eles já começaram com essa formação em todo o território nacional, que pelo formulário da rede também a gente viu que a maioria também está fazendo parte, né, junto com as universidades federais de cada uma das 5 regiões. Então, eu acho que tem um potencial aí, a gente vê agora para frente o MEC também fomentando isso. Vou pôr o link aqui desse trabalho que a Secretaria Municipal tem feito, e a Mi pode comentar que ela está conduzindo esse trabalho bem bacana também. Bom dia, gente. Obrigada, Bi. Então, a Bi já colocou um pouquinho para vocês esse projeto. A gente teve um piloto, vou passar um pouquinho como foi o início, né? A gente teve essa iniciativa aqui com um formato um pouco menor, né? Onde a gente teve o piloto desse projeto, que a Bi vai colocar o link para vocês, e ele teve uma participação, sim, das escolas, dos gestores escolares, mas a gente não tinha muito essa pegada de estar pensando a participação dos estudantes, da comunidade escolar como um todo, das famílias, dos diferentes atores dos territórios, para fazerem um processo de mapear os potenciais educativos, né? Assim, em síntese, nesse ano, né, com a escala do projeto, né, então a gente tentou reproduzir aquilo que foi feito no piloto, a gente teve o foco
e o objetivo de estar pensando também na participação e engajamento dos estudantes dentro, né, desse projeto, né, que no piloto a gente não teve a possibilidade de estar trazendo os estudantes. Então, para esse ano, a gente teve a participação não só dos estudantes, dos professores, dos gestores escolares, mas também de alguns familiares, de grêmios estudantis, da imprensa jovem daqui de São Paulo. É importante também estar pontuando que esse é um projeto que foi feito na Secretaria Municipal de São Paulo, né, que está sendo feito aqui no município de São Paulo. Então, a gente teve o mapeamento de 6 distritos no ano passado, e a participação de 9 escolas, e esse ano a gente está tendo a participação de 64 escolas, e 50 distritos que foram mapeados pelos estudantes e pela comunidade escolar como um todo. Então, a gente está muito feliz com o resultado, né, porque são 96 distritos no município de São Paulo, e o objetivo era a gente tentar não só alcançar um número X ou Y, mas também tentar engajar as escolas para participarem desse processo, né, que foi formativo, que foi muito engajado pelos estudantes, também pelos professores, que foi um processo que foi aproveitado pedagogicamente, que foi conectado com algumas práticas curriculares dos professores, né, que já estavam ali dentro dos seus processos pedagógicos, das suas práticas pedagógicas, falando sobre os territórios, sobre pertencimento. Então, isso trouxe várias conexões, né, que estavam para além do projeto em si, e que, inclusive, se reverberam até os dias de hoje nos currículos dos professores, né. Alguns deram continuidade a esse início de debate, né, sobre potenciais educativos, sobre pertencimento ao território, sobre identidade. Então, é um projeto que está sendo muito bacana da gente estar realizando, e que se conecta, né, porque ele se conecta com o tema da educação integral, porque ele está dentro da política de educação integral aqui do município de São Paulo, do programa São Paulo Integral. A gente até trouxe que dentro do programa São Paulo Integral tem ali alguns territórios que são pensados, né, territórios do saber, que a gente chama, para pensar a educação integral. Então, a gente trouxe esse debate, que é do currículo de São Paulo, para dentro do projeto, e fez essas conexões. Então, acho que a gente tem aí insumos legais para a gente estar também pensando e estar compartilhando com vocês, né, com outras redes aqui, com outros territórios, e que se interessarem também sobre essa produção, e se quiserem também reproduzir, a gente vai estar tendo alguns documentos que vão estar sistematizando todo o processo que foi feito desse projeto. Então, acho que vai ser interessante a gente estar compartilhando em outros momentos também a produção final com vocês, tá bom? Não, super bacana, muito obrigada, Milena. Eu acho que com essa fala da Milena, eu acho que já traz para a gente um exercício, né, de como a gente pode usar esse instrumento diagnóstico que a gente está apresentando aqui para ser um instrumento focalizado no preenchimento, vou falar dessa maneira, das secretarias, para transbordar isso envolvendo a comunidade escolar, né? E quando a gente fala de ativos, acho que é importante dizer que cabe tudo, né? Igrejas do território, parques, né, ruas que os estudantes identificam como uma rua que pode ser uma rua que seja um espaço de aprendizagem, a fauna do território, as comidas, pessoas, atores, as músicas regionais, tudo que está relacionado à identidade de um território. Então, a arte, enfim, cabe tudo, mas aquilo que faz sentido para o estudante, que ele gostaria de ver, né, dentro desse espaço de aprendizagem que é a escola. Então, acho que muito bacana, né? E aí já é um exercício vocês pensarem se é possível adaptar isso, ampliando, né, esse diagnóstico para além desse olhar. A gente vai falar um pouco dessa escuta com a comunidade escolar numa ação, e por isso eu vou até correr, eu preciso de mais tempo, Bianca. É pouco tempo, mas ninguém aguenta também, né? Muito tempo. Mas vamos lá. Eu queria avançar um pouquinho, né? O que a gente pode, depois de feito esse grande mapeamento, tudo que gera um volume muito grande de informação é sempre desafiador. O que a gente faz, né, quando a gente tem um mapeamento muito grande? A gente precisa organizar essas informações, mas a gente precisa também interpretar essas informações. Então, não basta saber quais os programas são realizados, né?
e se a gente extrapolar e fizesse escuta com a comunidade escolar, identificando esses ativos, a gente precisa depois fazer com que interpretar todas essas indicações que são feitas pela comunidade escolar, porque a gente sabe também que não dá para fazer tudo, né? Preciso priorizar, preciso fazer escolhas, é preciso desenhar algo que, se for territorial, que seja conjunto, né? Que faça sentido para todos os municípios. Então, a gente sugere como uma segunda ação outro mapeamento, mas que ele faz uma transposição ao que é objetivamente aquilo que já está aberto. O que significa espaços que já estão abertos para estabelecer parcerias? Então, a gente está falando as secretarias que já desenvolvem ações intersetoriais com a educação, são espaços que já estão abertos, que é muito mais viável você propor uma parceria com uma secretaria que já desenvolve ações com a educação. A mesma coisa, equipamentos e recursos em que já há ações que já foram objeto de aprendizagem em alguma ação envolvendo a educação. Então, aqui a gente está propondo um outro mapeamento a partir do diagnóstico anterior, mas que ele pode acontecer sozinho. Então, a gente traz nesse conteúdo que vocês vão ter acesso um quadro, né? Um quadro marco que vocês podem adaptar, em que a gente traz alguns aspectos para vocês observarem territorialmente. Então, quais são os programas com potencial de intersetorialidade? Então, vocês estão vendo aqui, acho que eu vou tentar passar o meu mouse aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, eu sempre esqueço como que faz isso. Esqueci como que faz isso, como que faz para colocar a canetinha. Bom, tudo bem. Aqui, acho que eu passei. Aqui a gente vai observar o seguinte, em cada uma dessas células, né, dos aspectos observados, os municípios podem preencher, identificando, pode ser uma sistematização do diagnóstico anterior, mas também uma interpretação daquilo que já é desenvolvido. Então, aqui nessa primeira linha, são os programas com potencial de intersetorialidade. Então, se tem no meio ambiente, especifica aqui quais são os programas vinculados ao meio ambiente que já são realizados no território. Se tiver algum programa realizado junto com a segurança pública, por exemplo, educação no trânsito, ou cultura de paz, ou alguma questão, por exemplo, coloca aqui quais são os programas com potencial de intersetorialidade que já são realizados. A mesma coisa em relação aos equipamentos e recursos públicos. Então, por exemplo, trazendo aqui o exemplo, o ecoponto. Tem um ecoponto que a Prefeitura de Aqualuz, como exemplo, já fez um programa de coleta de óleo de cozinha nas escolas e equipamentos eletrônicos e que serve como um equipamento, um recurso público que já é uma referência para a realização de ações intersetoriais. Então, vocês vão listando aqui tudo aquilo que já é realizado ou que tem potencial intersetorial e que pode ser considerado. E a gente está trazendo aqui como sugestão listar os equipamentos e recursos públicos disponíveis no território, quais são os temas com intersecção com a educação, as pessoas e as conexões já estabelecidas. Lembra do diagnóstico anterior, que o diagnóstico trazia lá o nome da pessoa responsável pelo programa, o contato dela? Aqui, vocês podem listar também essas pessoas, ou seja, um mapa super amplo, né, daquilo que já existe ou que tem potencial de ser utilizado para o desenvolvimento de ações intersetoriais no território. Então, e aqui a gente vai um pouco mais além, né? Então, quando a gente pensa em ação para o meio ambiente, quais intencionalidades pedagógicas ou institucionais esse tipo de ação pode desenvolver. Então, esse mapa traz uma visão mais precisa, mas ampliando um pouco, já indo para a questão das intencionalidades pedagógicas, para que vocês consigam, por exemplo, reconhecer os recursos intersetoriais que o território já tem e também os recursos intangíveis. Então, a gente está falando tanto de espaços públicos, né? Por exemplo, aqui o ecoponto, mas poderia ser um parque, poderia ser um bairro que tradicionalmente, ou
que tem potência cultural, ou um bairro que é uma referência no território por sua questão histórica, ou a gente pode falar de recursos intangíveis, que pode ser também a disponibilidade de pessoas, ou a disponibilidade, por exemplo, pedagógica, que é aquele espaço, aquele potencial pedagógico que é aquele determinado ativo, né? Vou usar aqui as palavras da Milena, possui para o desenvolvimento de ações intersetoriais. Então, é um mapeamento que já chega mais perto, né, das questões pedagógicas, buscando aí a intencionalidade do uso, né, desses ativos, desses equipamentos, desses programas para o município. Então, identificando aquilo que já está aberto para essas parcerias, facilita, porque é algo que já está disponível, né, esse contato com a estrutura setorial de um outro departamento já está disponível, o contato já é realizado, já sabem com quem falar, então tudo isso facilita muito na prática, né, porque a gente sempre fala, sempre pensa teoricamente como as coisas deveriam acontecer, mas na prática é preciso que a gente tenha apoio de pessoas, né, de profissionais que estão nas redes, e esse é um trabalho de conquista que às vezes não é tão simples. E a partir desse mapeamento, já é possível elaborar algumas ações propositivas, mas até aqui a gente está sugerindo, mas vocês podem adaptar, que isso ainda fique num lugar muito voltado para a estrutura da Secretaria de Educação, e vocês vão entender por quê, mas isso pode ser adaptado, porque a gente está já mais, né, ampliando um pouquinho mais esse diálogo e esse mapeamento, aqui a gente, de fato, está propondo uma escuta ativa com toda a comunidade escolar, olhando, né, mais a fundo qual que é o objetivo dessa ação, dessa terceira ação sugerida. Promover diálogo e escuta ativa com as unidades escolares da região, não apenas dos municípios, e construir conjuntamente estratégias pedagógicas para utilizar o potencial do mapeamento. Então, a partir dessa escuta ativa, a gente espera que seja possível elaborar propostas coletivas intersetoriais, mas alinhadas às matrizes curriculares, mas especialmente aos projetos políticos pedagógicos, para que não seja um desenho de uma política que não converse com as escolas, que vão receber, especialmente aquelas escolas que vão ser o objeto da implementação do tempo integral. Então, o que a gente propõe aqui é um movimento de escuta que busque aí entender, né, a matriz curricular de educação integral dos municípios e do território, o projeto político-pedagógico das unidades escolares, mas também um movimento de escuta em que eles nos digam, né, que projetos, ações e atividades com os estudantes e com a escola, os agentes escolares veem que consideram que poderiam ser desenvolvidos pela Secretaria de Educação em conjunto com outras áreas. E aí é o momento dos professores, dos diretores escolares e outros atores, e aí tem que ressignificar a forma que essa pergunta é feita. Então, se for uma pergunta direcionada para os estudantes, a linguagem, a narrativa precisa ser diferente, né? Mas aqui é um movimento de escuta em que a gente vai entender. Ele pode descrever o que é possível, o que você considera que pode ser feito articulando educação e saúde, articulando educação e assistência social, articulando, por exemplo, educação e meio ambiente, educação e comunicação. E aí também vocês podem adaptar, né? Mas a ideia aqui, a nossa sugestão aqui foi enviar um questionário, que pode ser eletrônico, ou pode ser um diálogo também, focalizado, envolvendo alguns diretores, um grupo de professores, e esse desenho pode partir dessa articulação entre o secretário de Educação e os técnicos das secretarias. Mas é fundamental que essa escuta aconteça exatamente para garantir legitimidade e coerência ao desenho das políticas municipais de educação e das estratégias pedagógicas a serem adotadas com a realidade das escolas e também a compreensão, as visões pedagógicas que os agentes escolares têm
em relação a essa disponibilidade de ativos que o território tem, a vontade, o desejo e a expectativa dos estudantes. Então, para planejar essa ação, vai ser importante a mobilização, planejar esse processo de mobilização das unidades escolares, então, com quem nós vamos escutar e como nós vamos escutar. Então, fazer rodadas técnicas com os diretores e com a coordenação pedagógica das escolas, porque é preciso também articular com eles essa escutativa, né? Não é saudável e não é desejável que essa escuta aconteça sem articular com os diretores escolares e a coordenação pedagógica os objetivos dessa escuta, qual que é a razão dessa escuta da comunidade escolar. Então, é importante essa articulação acontecer. É muito importante ouvir os professores, é muito importante ouvir os estudantes, né? E sistematizar, e eu queria frisar aqui a importância da sistematização da seleção e da priorização, porque vai surgir muita coisa boa, né? Muita proposta, assim, de saltar os olhos. Mas a gente sabe que, quando a gente juntar tudo isso que cada município fez, né? E aí é importante, né? Quando a gente fala de um instrumento de escuta, vai ser muito interessante se todos os municípios adotarem o mesmo instrumento, porque depois a leitura desses resultados ela é mais simples, ela é mais fácil. Se cada um adotar um instrumento diferente, depois o cruzamento dessas informações fica muito mais complexa. Então, se todo mundo fala assim, vamos fechar um questionário único, né, a ser aplicado por todos os municípios, depois a tabulação disso, o cruzamento desses dados, ele é mais viável. Mas tem muita proposta, um volume muito grande de sugestões e de indicações, e aí entra uma tarefa muito difícil, né, que é selecionar e priorizar. E aí, dentro desse conteúdo, a gente não vai ter tempo, Bianca, de apresentar aqui, mas a gente sugere um exercício de priorização, que é um diagrama de alvo, né? Que são rodadas de priorização em que a gente considera aí as condições de viabilidade. Então, a gente sabe que é quase que como assim, aquilo que a gente deseja nem sempre é o que é possível, né? O desejável nem sempre é o possível. Então, aqui, essa seleção e essa priorização parte de alguns entendimentos. O que os municípios têm? Melhores condições de realizar, a viabilidade, né, da realização daquelas ações e o quão urgente, o quão prioritária é aquela ação. Então, ela parte de alguns aspectos para que essa priorização aconteça partindo disso. Aquilo que é mais viável, aquilo que é mais necessário e aquilo que os municípios apresentam maiores condições, considerando aquele mapeamento que foi feito anteriormente, que é os ativos que já estão disponíveis, porque pode ser que surja aqui uma ação que, embora seja muito interessante, ela é muito mais difícil de ser implementada, não há uma estrutura já disponível no território e nem nos municípios, e também ela é financeiramente custosa, ela envolve ela demanda uma infraestrutura que não está disponível, ela traz aí uma série de dificuldades. Então, a partir desse instrumento, que é esse diagrama de alvo, a gente, né, ajuda, facilita para que vocês, em posse de todas essas informações, consigam selecionar e priorizar algumas ações intersetoriais como ponto de partida. Não é que as outras serão descartadas, mas vocês vão conseguir selecionar e priorizar aquelas ações que possam fazer mais sentido e que os territórios, os municípios tenham maiores condições de implementar. E aí a gente parte para a ação 4, que pode ser, como eu vou reforçar, pode ser que você saiba assim, a gente vai focalizar aqui na ação 4. Né? A gente já fez em outro momento essa escuta, a gente já tem esse mapeamento de outras rodadas que a gente fez, mas a gente ainda não fez isso que está previsto aqui na ação 4, que é
promover encontros entre dirigentes municipais de educação com os de outras pastas, como cultura, lazer, turismo, entre outras. Então, pode ser que essas ações intersetoriais aconteçam, mas nunca tenha sido feito, de fato, um diálogo amplo envolvendo dirigentes de outras secretarias dos outros municípios. A ideia aqui é que o diálogo intersetorial, ele tenha uma agenda formalizada, de que não seja um diálogo pontual para a realização de uma política, mas que seja construído um relacionamento com os outros setores de políticas públicas para que sejam articuladas ações, partindo ou não, da lista de proposições, da lista de propostas que vocês conseguiram priorizar na ação 3. Pode ser que vocês utilizem a lista de proposições realizadas na ação 3 como um pressuposto para esse diálogo intersetorial. Ou pode ser que vocês não tenham feito os passos anteriores da ação 3, por exemplo, e queiram estabelecer esse diálogo inicial e fazer um momento de escuta com os outros setores de políticas públicas, apresentando para eles o mapeamento da ação 1. Por exemplo, olha, nos anos anteriores foram realizados projetos de educação ambiental e a gente gostaria de continuar, e a partir disso a gente gostaria de fazer isso territorialmente. Como é que a gente pode contar com a ajuda das secretarias de meio ambiente do território para articular uma ação? Há um desenho de política em educação em tempo integral que a gente precisa contemplar, que a gente está redesenhando. Então, a ideia aqui é o fortalecimento desse diálogo intersetorial para que ele não seja um diálogo pontual, mas que haja uma agenda de articulação com os outros setores de políticas públicas. A gente traz nesse conteúdo a importância de organizar esses momentos. A gente sempre fica muito afoito para que os momentos sejam viabilizados, então cuida muito do contato, de conseguir uma agenda, mas não prepara esses momentos. E a preparação desses momentos ela é muito importante. Então, a gente sempre sugere, né, que seja organizada uma lista de proposições, seja feita uma apresentação do que está sendo proposto nesses diálogos, um roteiro, um mini roteiro para nortear esses momentos de diálogos com os outros secretários, lembrando que as outras secretarias estão lidando com as políticas públicas dos seus setores. Eles desconhecem o que acontece na educação. Então, vai ser importante organizar um roteiro para que esses diálogos sejam orientados e sejam, digamos, fiquem claros, né, em relação aos seus objetivos desse diálogo. E aí, queria frisar aqui uma oportunidade, né, a gente falou em algum momento na minha fala inicial, mas queria frisar que esse diálogo, ele também pode ser ampliado, envolvendo também outros ativos do território, né? Por exemplo, as universidades, que esse diálogo intersetorial, ele não está se referindo apenas a outros setores de políticas públicas, mas ele também se refere a outros agentes do território que podem aí fortalecer a implementação da política em tempo integral. E eu não gostaria que a gente perdesse de vista o quanto as instituições de ensino superior podem contribuir com esse processo. E trouxe aqui alguns exemplos. Projetos de extensão, tem aí um programa do governo federal que é de residência pedagógica, processos de monitoria. Então, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tem uma experiência bem significativa, que foi a implementação das escolas em tempo integral, em parceria com as universidades, em que os estudantes, eles atuavam como monitores nas escolas que receberam o tempo integral. Então, uma parceria que é uma parceria, né? Então, a Secretaria de Educação ganha com isso, potencializa sua capacidade de implementação da política, os estudantes ganham e as universidades também, porque é uma forma de interlocução com a implementação da política, um espaço de aprendizagem também para os estudantes em formação das universidades, mas também a realização de pesquisas,
a implementação de sistemas avaliativos, a implementação de práticas pedagógicas. Então, há um conjunto, né, formação de professores. Então, há um conjunto de possibilidades que a parceria e o diálogo com as universidades podem oferecer. E a gente traz aqui um checklist, né, para apoiar ou facilitar, ou seja, criar aqui um roteirinho. Então, a gente, para quem quiser fazer essa lição de casa, né, esse prazer de casa, como o Fábio Broto dizia, tem um roteirinho que pode ser seguido para propiciar esse diálogo. Então, fazer uma listagem de todas as instituições de ensino superior que tem no território. Primeiro faz os municípios, depois junta essa listagem, vocês vão ter uma visão do território, tanto as privadas quanto as públicas, pequenas, grandes, né, que tem cursos de pedagogia, mas que tem cursos também de biologia, porque podem ser programas vinculados à educação ambiental. Então, acho que não só restringir aos cursos de pedagogia, porque os outros cursos também podem apoiar muito na construção de propostas e propostas com intencionalidade pedagógica para a implementação do tempo integral. Identificar a fonte de contato inicial, isso parece muito simples, mas só de você conhecer ou um coordenador do curso, ou um pró-reitor, ou alguém da universidade, já ajuda bastante. Então, os secretários ou os técnicos fazerem essa listagem identificando quais são as instituições de ensino superior, quais são as pessoas que os secretários ou que têm alguma rede ali estabelecida para esse contato inicial. Quais são os objetivos do grupo, caso esse contato aconteça com as instituições de ensino superior, né? Organizar o grupo de municípios, elegendo quais são os representantes que vão fazer esse contato, quem vai ligar, quem vai enviar um e-mail. Essa distribuição de tarefas, ela é sempre muito importante quando a gente fala de ações colaborativas, né? Agendar um momento coletivo. E esse momento coletivo é sempre muito bom quando há um grupo maior de pessoas participando. Quando a gente fala, né, de uma ação em que vai ser apresentada uma proposta para qualquer que seja a entidade, uma proposta regional, é muito importante não chegar sozinho, chegar em grupo, né? Mostrar que há força política, mostrar que há legitimidade na proposta. Então, são vários secretários de educação, vários técnicos falando em nome de um universo de estudantes. Então, isso é bastante, parece muito simples, mas isso é muito importante. E, uma vez estabelecida a parceria, monitorar e compartilhar os resultados. A gente foca muito em conquistar, né, em realizar, mas a gente também precisa se preocupar muito em monitorar e fornecer informações a respeito dessa implementação com quem é nosso parceiro, porque a universidade tem interesses em entender se aquilo está funcionando como planejado, e eu acho que tem uma coisa bacana, que a Mônica, ela já fez uma parte desse trabalho, né? A gente vinha conversando um pouco sobre essas ações intersetoriais, ela falou, Tamara, eu já comecei aqui a fazer uma listagem, não é isso, Mônica, das instituições de ensino superior do território, dos municípios do território, que eu acho que já é o primeiro passo para os municípios da rede. Conta um pouquinho disso para a gente, Mônica. Então, pessoal, eu fiz uma listagem de instituições de ensino superior privadas ou públicas, tem estaduais, tem federais, tem que são gratuitas, mas não são nem estaduais nem federais, mas eu fiz só de pedagogia, então já é um primeiro passo. Eu coloco o link de onde eu tirei essas informações, que aí vocês podem dar continuidade procurando de biologia, até de turismo pode ajudar, né, para vocês conhecerem o território, e eles, se vocês tiverem alguma atividade com os estudantes, eles podem contribuir. Então, tem várias áreas aí que podem contribuir com vocês. Depois eu mando o link para vocês no grupo, tá? Ou até no e-mail.
Não, super bacana, Mônica. Já é um trabalho exaustivo, né? Fazer essa listagem. Então, vocês podem partir dessa listagem para já fazer um mapeamento de pessoas que eventualmente vocês conheçam, mas importante, né? Que vocês tenham propostas, né? Que cheguem com alguma proposta a ser apresentada para as universidades, que pode ser resultado do mapeamento, do primeiro mapeamento que vocês fizeram, do segundo, dessa escuta com os estudantes. Então, vocês têm várias opções de construir essas propostas a partir das ações anteriores que vocês realizaram, ou vocês podem, num diálogo interno, junto com os outros secretários, pensar em objetivos mais amplos, né? E que as universidades ajudem, construam junto com vocês alguma proposição. Mas tudo isso precisa estar articulado à matriz curricular, aos projetos políticos pedagógicos, ao referencial curricular que está estabelecido nas secretarias, porque senão não pode surgir uma proposta com a universidade que não converse com nada. Então, é importante esse alinhamento também. E, por último, né, como ação sugerida, a gente traz um elemento muito importante, né, que é, a gente falou aqui de ouvir a comunidade escolar, a gente falou aqui em ouvir os outros agentes do território, a gente falou em escutar as universidades, a gente falou em escutar os diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, por que não a gente também não considerar a importância, né, estratégica que os governos estaduais poderão ter na implementação da educação em tempo integral nos municípios e no território. Os governos estaduais, eles têm capilaridade, eles conseguem chegar, né, em todos os lugares, em todos os municípios do estado. Eles têm estrutura, né, em termos de recursos humanos, recursos financeiros, tem também ativos que são do estado, né, dentro dos territórios, estão parques estaduais, estruturas culturais, então tudo isso tem tudo a ver também envolver os governos estaduais, e inclusive eles podem contribuir não apenas no suporte às ações, às proposições que vocês vão fazer para a implementação da política, mas eles podem apoiar no próprio desenho, né? No próprio desenho dessa implementação, eles podem apoiar. Então, o que a gente sugere aqui é que esse diálogo aconteça e que sejam alinhadas, né, alternativas, alinhados diálogos com representantes dos governos estaduais, representantes das pastas, né, representantes da pasta estadual de meio ambiente, de educação, para trazê-los para esses diálogos juntos com os secretários dos municípios dessas pastas, que pode ser um diálogo muito rico em que haja convergência de interesses, inclusive, porque há todo o interesse do governo estadual de fortalecer as políticas intersetoriais de educação em tempo integral nos municípios e nos territórios. Então, não esqueça, não perder de vista esse ativo importante, esse agente importante, né, para a implementação dessas políticas. E isso pode garantir robustez na elaboração e na implementação das políticas intersetoriais, pode fortalecer a capacidade de execução e de monitoramento, pode fortalecer aí essa relação com os governos estaduais, que geralmente é uma relação mais vertical, né, do município executando ações estaduais, mas vocês proporem um movimento inverso de vocês fazerem proposições para o governo estadual em que ele atue como um apoiador. Então, acho que essa ação visa aí vocês pensarem em uma forma de estabelecer momentos de diálogo com representantes das secretarias estaduais também, e não apenas as secretarias municipais as secretarias municipais dos outros municípios. Para a gente falar que tudo isso aqui, não, embora seja algo que está sendo pensado agora, todas essas ações, todas essas sugestões, todo esse esforço do Itaú, embora ele esteja acontecendo este ano, já é algo que, de uma forma ou de outra, já aconteceu em alguns territórios da rede. Então, a gente selecionou
algumas ações, e não todas, obviamente, mas algumas, para vocês verem que isso é possível, de que é uma realidade. Então, a gente trouxe aqui algumas experiências dentro da própria rede de colaboração de ações intersetoriais ou de ações que utilizaram algumas dessas ferramentas que a gente apresentou nessa conversa de hoje. Acho que eu conversei pouco, acho que eu falei muito, apresentei muito, mas que fizeram, por exemplo, o Codivar. O Codivar fez uso, a Valéria está aqui, Valéria é testemunha ocular disso, mas o Codivar fez uso de diversos instrumentos diagnósticos coletivos para elaborar a proposição de ações para o seu planejamento estratégico. O COGENFRE já realizou um projeto intersetorial no território voltado para o turismo, envolvendo as escolas, né, para o fortalecimento do turismo regional, que eram estudantes, né, do ensino fundamental. O CIVAP, em São Paulo, que é outra iniciativa da rede, desenvolveu, não para o turismo, mas um projeto de educação ambiental, né, para promover educação ambiental nas redes municipais. Aí eles construíram um museu itinerante, que era acho que era um micro-ônibus, em que acho que ele ia passando pelas unidades escolares, eu não me lembro bem, mas era para as redes de ensino das etapas de educação infantil, que então era um movimento para conscientização ambiental, eu acho que era para a vida marinha, não estou me lembrando muito bem. Mas a gente também teve o ADERA, que fez uma parceria com a Universidade, com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, para o desenvolvimento de ações de formação continuada. Estou trazendo aqui, em linhas gerais, 4 experiências para vocês perceberem que é algo possível, que quando a gente apresenta isso como proposta, como sugestão, parece custoso, né? Difícil de ser realizado, mas é possível e é viável. Então, tem um passo a passo, né? Tem um esforço sempre muito grande de diálogo, de concertação, de articulação, de conversa. A colaboração tem movimentos de avanço e retrocesso, é um passo adiante, depois 2 passos para trás, é um secretário que muda, são momentos de transição de governo, são eleições municipais, mas é um movimento que dá certo, né? E que, por isso, é muito importante que envolva o maior número de pessoas dos municípios e dos territórios. Então, o secretário de Educação, o técnico da secretaria, outros agentes, para que esse movimento não esteja restrito a uma pessoa, né, no território. Então, eu vou trazer um exemplo de quem eu estou vendo aqui na tela. Se eu, Mônica, Bianca e Tânia, né, estivermos no papel de secretário de Educação e a gente articular entre nós algum tipo de proposição, mas em algum momento Mônica sai, Bianca sai, ficamos sozinhas, eu e Tânia. Então, e aí a chance dessa proposição que estava nascendo se interromper é muito grande. Mas se Mônica trouxer 2 pessoas, né, da sua secretaria, Bianca trouxer 2 e Tânia também, essas pessoas que permanecerão na Secretaria de Educação, que Mônica era secretária, podem continuar a apresentar a proposta para o próximo secretário. Quero aqui trazer, inclusive, um outro material que foi com o Itaú Social, que foram as experiências de transição de governo em iniciativas de colaboração, Bianca, e que eu acho que esse é um momento muito oportuno também de repente, compartilhar. O que a Secretaria de Educação de municípios que fazem parte de iniciativas fizeram para minimizar os impactos das mudanças de secretarias. Então, acho que esse é um momento, assim, super delicado, né, mas que pode ser superado, sim, com algumas estratégias, eu não vou chamar de preventiva, mas algumas estratégias que mitigam os riscos dessas interrupções, da descontinuidade das ações regionais. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Eu
né, o Itaú Social, no momento oportuno, vai trazer com muito mais detalhes tudo isso que a gente trouxe como sugestões, mas acho que aqui já tem um checklist, um roteiro mínimo para vocês poderem se apropriar e conseguir começar, de alguma maneira, essas ações intersetoriais nos municípios que são muito potentes. Obrigada, Tamara. Vamos perguntar se o pessoal tem dúvidas também, né? Acho que é o momento. Mas eu ia até te pedir, Tamara, se a gente pode também compartilhar essa apresentação por e-mail, nos grupos. Não só pode, como deve, né? Eu acho que a gente fez um conjunto de sugestões aqui que foi muita coisa. Então, acho que todo mundo, né, tem aí a oportunidade agora de escolher e olhar o que querem fazer em conjunto. E aí, meninas, acho que a gente dá um tempinho para o pessoal acessar o formulário de avaliação, e aí convida todo mundo para a foto. Olha, quando ninguém pergunta nada, eu tenho duas dúvidas. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Então, vocês aproveitem o formulário para falarem aí o que foi. Conta para a Bianca, conta para a Mônica, se vocês o que aconteceu. Mas eu acho que essa conversa não termina aqui também, né? Eu fico à disposição. Mônica, né? A gente está em contato com Bianca também. Se alguém quiser um outro momento, sim, sou apaixonada pelo trabalho da rede, estou à disposição de vocês. E eu acho que esse diálogo começa aqui. O Itaú Social vai estar ampliando aí os saberes a respeito de tudo que a gente conversou. A Mônica está acompanhando vocês. Então, se surgir alguma dúvida, a gente segue. A gente não interrompe essa conversa aqui, não. Exatamente, o canal sempre aberto também. Uhum. Alguém pediu para a gente pôr o link sem ser QR Code também. A gente teria, Tamara? Acho que tem. O link da avaliação, eu já estou pegando para colocar, tá? Bom. Então tá bom. Beleza. Mas, Tamara, foi ótimo. Já aproveito, então, para agradecer, enquanto o pessoal preenche o formulário, agradecer a contribuição na produção desse conteúdo. Então, a Tamara já deu esse spoiler aqui dentro do Itaú Social. A gente vai divulgar esse consolidado, que está bem recheado, está bem extenso também, né? Uma produção bem abrangente, aprofundada. E aí a gente compartilha hoje mesmo no grupo do WhatsApp, por e-mail também, esse PowerPoint, que ele já dá esse passo a passo, né, extensivo dessas propostas, e agradecer novamente Tamara e Mônica pela articulação. A gente agora entra nessa etapa de, dentro da rede, organizar, fazer esse planejamento para 2025, pensar quais são os próximos passos para a gente discutir, né, em termos formativos, em termos de diálogo prático. Então, né, para o ano que vem, continuar refletindo sobre a educação integral, continuar refletindo sobre essas outras temáticas. Então, fiquem à vontade para colocar esses desejos, né, para a gente, de fato, pensar nesse planejamento mais factível e mais coerente possível com o momento dos municípios, enfim, o que estão passando, suas realidades. Não sei se a Delgisa tem também algum... Se o microfone está aberto, não sei se você quer trazer um comentário ou fazer uma pergunta, mas fiquem à vontade. E se não, nesse momento, também fiquem à vontade para trazer lá no grupo ou mandar mensagem, seja para mim, para a Mônica, enfim, Tamara, a gente está por aqui. Aproveitando, Bianca, a Valéria de Ilha Comprida, do Codivar, ela diz que ela está sem som, mas que para ela fez muito sentido, quer dizer, para ela não, para o pessoal do Codivar, porque eles conversaram bastante sobre isso neste ano, sobre a questão da organização da educação integral, e que contribuiu muito. Então, já sabemos que é um tema que está super, né? Assim, o pessoal está precisando bastante.
Ah, que ótimo. Bom, eu quero aqui mais uma vez agradecer. É sempre assim uma honra muito grande fazer qualquer ação, qualquer movimento junto com o Itaú Social, uma instituição muito séria, sempre muito preocupada com a qualidade da educação pública. É uma honra sempre receber um convite de vocês para estar nesse momento. Agradecer a participação rica de Milena nesse momento, agradecer muito a oportunidade, sempre muito, é um momento muito feliz estar com a rede de colaboração. Estou vendo Flávia, algumas pessoas que eu já conheci, né, já estive em algum momento como par, então, só agradecer e me manter sempre à disposição de vocês para outros momentos. Tamara, a Milena pediu a palavra, e aí eu sugiro que depois da fala da Milena, que você feche a apresentação para a gente fazer a foto do grupo, que aí todo mundo liga a câmera para a gente poder fazer a foto. Milena, pode falar. Não, pessoal, só agradecer esse momento, né? Para mim foi muito provocador, gostei muito, Tamara, da apresentação. Agradecer também a participação do pessoal da rede de colaboração. É um prazer conhecê-los, né? Minha primeira vez aqui nesse encontro. Espero que também em 25 a gente tenha outras oportunidades, porque eu acho que esse projeto aqui do Itaú e com a Secretaria Municipal de Educação pode estar fortalecendo também, né? Pode estar disseminando, trazendo insights ou trazendo insumos interessantes para vocês, né? Enquanto território, enquanto município. E é isso, agradecer e dizer para a Tamara que a sua apresentação foi muito boa para mim, assim, para construções aqui minhas, dos meus projetos, enfim, para pensar questões mais específicas aqui dos projetos que eu estou liderando. Agradecer a Bianca pelo convite e a todos presentes, viu? Vamos lá, pessoal, todo mundo com câmera ligada, a gente vai fazer a foto do final do nosso encontro. Obrigada, viu, Tamara? Queria agradecer muito, foi muito legal. Bianca também, obrigada por conseguir estar aqui com a gente. Foi super importante estar aqui fazendo esses apartes sobre tudo que vocês estão produzindo, pensando nas necessidades dos municípios. Muito legal. E aí, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, eu acho que a Lola pediu a palavra, mas não tenho certeza. Mas caso vocês queiram falar mais alguma coisa, depois Não a gente pedi já não, faz a... tá? Foi sem querer se pedir. Ah, tá bom, Lola. Mas foi ótimo. Então, vamos lá, o Flávio vai ajudar a gente a fazer a foto, todo mundo com câmera ligada. Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto, todo mundo lindo aí. Parabéns. Obrigada. Obrigado, viu? Valeu, Tamara. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Tamara, pessoal. gente. Tchau, Tchau. Bom almoço. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão. Ah, eu ia falar com a Valéria, que a Valéria vai defender a dissertação de mestrado dela. Vai, né? Eu encontrei ela lá na faculdade que ela está fazendo o mestrado. Então, a orientadora dela é a Carminha, a orientadora. Ah, a Carminha, que legal. Eu vou participar da banca. Uau. E a Sônia vai participar da banca. A danada é a Sônia na banca, eu e a Carminha orientadora. Ô, Sônia. A Sônia do Itaú Social. Ah, Sônia do Itaú. Sônia. Que legal. Aí eu já ia falar assim, cadê sua dissertação que eu preciso ler? Mônica, foi muito bom. Foi assim, era muita coisa, né? Então, mas acho que foi legal e, enfim. Agora é mão na massa, né? Ver se isso instigou eles de alguma maneira para começarem, né? Perfeito, muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação e daí eu vou pedir para o Flávio cortar essa última parte. Ah, sim. Que eu esqueci de